Ok, senhores, vamos para mais uma aula do nosso módulo de ajustagem mecânica. Hoje iremos tratar da nomenclatura de soldagem, certo? A soldagem em si é uma disciplina, certo? Nos nossos cursos de mecânica, eletromecânica, certo? O que eu vou trazer para vocês aqui é apenas a nomenclatura básica de soldagem para leitura e interpretação de desenhos técnicos e para a parte de ajustagem mecânica. Certo? Para quem vai trabalhar com a parte metalúrgica, algo do tipo, e necessitar também, dentro da ajustagem, soldar, a gente traz um pouco esse conceito teórico. Certo? Então, o objetivo geral é apresentar as nomenclaturas utilizadas no estudo da soldagem, né? Em que a gente vai falar da introdução, dos processos de soldagem, dos tipos de solda de uso comum, dos tipos de juntas e de soldas, preparação da junta e especificação de solda. Certo? Nossa bibliografia é o Norton, certo? Projeto de máquinas. E vamos lá. Então, soldagens, certo? Ou conjuntos soldados, são utilizados em muitas aplicações, como estruturas e componentes de máquinas, edifícios, pontes, navios, veículos, equipamentos, construção, equipamentos de construção e muitos outros sistemas, né? Basicamente, como elemento de fixação, nós temos a utilização de parafusos, rebites e soldas, né? Certo? Assim, os mais comuns. A maioria dos metais pode ser soldado, embora alguns sejam mais fáceis de soldar que outros. Por exemplo, o aço de baixo carbono, ele é bem mais fácil de soldar. Então, quanto mais carbono eu vou inserindo no meu aço, pior fica a minha soldabilidade, certo? Então, aços de alto carbono e aços ligados são mais difíceis de soldar. E se, para conferir aumento de resistência, os componentes forem endurecidos ou conformados a frio antes da soldagem, o alto aquecimento localizado da solda tenderá a reveni-los localmente, reduzindo a sua resistência. Esse ponto é um ponto muito importante, porque ele introduz os nossos conceitos, né, e um conceito muito fundamental da soldagem, que é a zona termicamente afetada. Então, a soldagem de metais a arco, requer a aplicação localizada de calor suficiente para fundir o material base e, ao mesmo tempo em que o material de adição compatível é adicionado para unir as duas partes. Então, para que haja soldagem, necessariamente tem que haver a fusão do metal, certo? Ou não adição de um metal aditivo, certo? Aí nós temos a soldagem autógena, né? Não precisa de metal de adição. Os outros tipos de soldagem necessitam do metal de adição, né? Certo? Pode vir em forma de eletrodo, em forma de arames, entre outros. Certo? Então, o importante saber é que, para que haja soldagem, tem que haver coalescência, certo? Ou seja, uma temperatura X que atinge a temperatura de fusão das juntas soldadas, para que, a partir da coalescência, ou seja, do metal líquido, eles se fundirem. Uma boa solda requer a fusão do metal em ambos os lados das juntas, o que eu acabei de falar agora, com o material de adição. Pode ser com material de adição ou pode ser sem material de adição, que a gente chama de soldagem autógena. E a fusão necessita de uma limpeza atômica. Pronto, isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque a poça de fusão, que é a região onde você tem o metal liquefeito, ela necessita ser protegida, certo? Contra ações e gases presentes no ambiente, certo? Então, existem várias formas de proteger essa poça de fusão. Vai depender do tipo de soldagem que você vai escolher, certo? Mas, de antemão, para prevenir a contaminação do metal aquecido, é fornecido um fluxo de material para recobrir com escória a poça de fusão enquanto resfria. Então, você pode ter um protetor, certo? Para limpeza atômica sólido, certo? Formando a escória, ou então uma corrente de gás inerte, argônio ou hélio, que é usado para deslocar o ar. Então, você pode usar essas duas formas. Um revestimento, certo? Sólido, ou a utilização de gases inertes, certo? Inertes ou não. Você pode utilizar o CO2 também, que nessa concepção ele acaba sendo inerte, né? Nessa concepção aí. Mas, dependendo do tipo de gás que você usa, você tem diferentes propriedades, principalmente em outros processos de soldagem
mais à frente, né? Não cabe também a gente tratar disso nesse momento, porque não é uma disciplina de soldagem, é uma disciplina de ajustagem mecânica. E a soldagem, ela vem apenas para coroar, para trazer alguns fundamentos na utilização da ajustagem mecânica. Então, uma boa solda necessita de uma grande massa de metal fundido que penetre no metal base. Então, há necessidade da penetração do material, certo? Então, você vai coalescer o material e nas suas juntas, seja quais tipos de juntas for, né, você vai ter a penetração desse material no metal base, que forma, assim, o cordão de solda, né? Que é uma combinação entre o metal de adição e o metal base. Então, também vai existir a zona termicamente afetada, como a gente já falou anteriormente. Essa ZTA, que é a zona termicamente afetada, pode ser mais fraca que o material base, em aços de alta resistência, ou mais forte e dura que o metal base em aços de baixa resistência, o que provoca a formação de trinca. Então, dentro dessa zona termicamente afetada, você vai ter uma espécie de tratamento térmico nessa parte aqui, certo? Dado a difusão do material, também não cabe a gente falar aqui de ciências materiais, certo? Porque dentro da metalurgia de soldagem, esse é um aspecto bastante complexo no estudo da solda. Por quê? Porque a partir desses fatores de alta dureza ou baixa dureza, alta resistência ou baixa resistência, na zona termicamente afetada, a depender da taxa de resfriamento, da taxa de aquecimento, da temperatura do metal fundido, e entre outros, que a gente vai ter presenças de descontinuidades ou não, certo? Sendo necessário um pré-tratamento, um pós-tratamento e por aí vai, certo? Mas isso aí a gente não vai tratar nessa aula, certo? Como eu disse, esses assuntos para ser tratado nas disciplinas de soldagem, certo? Então, nós temos aqui, certo? A zona fundida, certo? Que é essa parte toda aqui, está numa cor mais avermelhada, certo? O metal base está incolor, e essa parte cinza aqui é a zona termicamente afetada, certo? Vamos fazer jus aqui a dois conceitos, o do reforço e o do cobre-junta. Ele está diretamente relacionado com a condição estática e dinâmica da estrutura, certo? A gente vai falar um pouco mais na frente. E aqui nós temos uma solda de filete, certo? Aqui, ó, 90 graus, certo? Ou aproximadamente. Aqui nós temos a garganta, ó, certo? Também nessa região um pouco mais escura é a zona termicamente afetada. E você vê que nessa região aqui você aparenta ser uma trinca, certo? Uma trinca nessa região. Digo aparenta ser porque existe N discordâncias, né? N falhas na região de solda, certo? Então, como a inclusão de escória, trincas, entre outros. Certo? Então, não posso, a partir dessa figura, dar certeza do que possa ser esse componente, certo? Mas, de fato, é uma descontinuidade. Certo? Então, quando as juntas são carregadas dinamicamente, recomenda-se o uso de cobre-juntas, de materiais diferentes, pois as concentrações de tensão se localizarão nele, né? Então, cobre-junta aqui é essa peça que auxilia a gente na soldagem de raiz, certo? Que esse aqui é um dos pontos cruciais na soldagem, certo? De duas estruturas, certo? Que a gente chama de solda raiz. Certo? Aqui é onde tem que estar as melhores condições de soldagem. O reforço é a quantidade de material de solda que se sobressai acima da superfície do material base. Essa aqui. Certo? Ela pode ser deixada no local quando a junta é submetida a carregamentos estáticos, mas deve ser removido, certo? Retirado por esmerilhamento, para remover as concentrações de tensão nas margens, se for o carregamento dinâmico. Certo? Por quê? Porque quando você trabalha com carregamento dinâmico, qualquer concentrador de tensão vai gerar ali um ponto de fadiga, né? Um ponto de propagação de trinca. Então, a gente retira esse reforço para que não haja essa condição. Quando os tipos de solda de uso comum, nós temos a solda com eletrodo revestido, essa aqui é a mais utilizada e a mais comum. Certo? Então, também chamada de solda com eletrodo,
Utiliza eletrodos ou varetas de tamanho definidos que têm um recobrimento externo com o fluxo, certo? Que é o revestimento. À medida que o arco voltaico funde o elétron, o fluxo no estado líquido alimenta a poça de fusão, cobrindo-a e protegendo-a do contato com o ar. Por não haver um fluxo de proteção gasoso que possa ser espalhado pelo vento, esse método é normalmente empregado para reparos em ambientes externos ou no campo. Então, ele funciona dessa forma aqui. Você tem aqui o eletrodo revestido, certo? Que você tem essa alma do eletrodo aqui é metálica, certo? E o revestimento, ele é de um material cerâmico, certo? Podendo ser rutílico, básico, entre outros. Do qual, quando submetido aqui, esse contato e vencido o efeito dielétrico, você tem a geração da solda, né? A soldagem, e nessa região aqui é a poça de fusão. E o que protege essa poça de fusão, justamente, é a saída desse revestimento, que vai formar uma escória sólida. Nós temos também a soldagem com arame tubular, certo? Muito parecido com a MIG ou MAG. Utiliza-se um eletrodo na forma tubular. Então, esse eletrodo aqui é oco, diferente do MIG e MAG, que é maciço, com fluxo preenchendo o seu interior. Essa disposição permite que longos comprimentos de arame, do arame, sejam armazenados em carretéis. A máquina de solda tem um alimentador que leva o arame através da tocha com a velocidade controlada pelo operador. Então, você tem a tocha aqui e você tem um sistema automático que vai alimentando esse arame, certo? Esse metal de adição, na forma de arame oco, para a soldagem do componente. A soldagem com arame tubular pode ser aplicada com ou sem gás de proteção. O uso de gás de proteção torna de fácil uso em ambientes internos, mas com o eletrodo correto, ela também pode ser usada sem proteção gasosa. A soldagem com gás metal, né, que é a MIG e MAG, né, dependendo do que você vai soldar. Geralmente, por exemplo, quando você utiliza um gás ativo, o MAG, né, você para soldar aço, por exemplo. E o MIG você solda alumínio, entre outros, né, que é um gás inerte. Também conhecido como solda MIG, utiliza um eletrodo de arame sem fluxo. O gás inerte é dirigido à solda para deslocar o ar. Isso torna a solda limpa devido à ausência de escória, que não precisa ser removida, mas não pode ser usada externamente se a velocidade do vento é superior a 8 km por hora. Então, é da mesma forma do arame tubular, sendo que o arame aqui é maciço, não é um arame oco. Nós temos também o TIG, certo? Soldagem com gás de tungstênio, essa é bastante comum, também chamada TIG, que é tungstênio inerte gás. Utiliza um eletrodo de tungstênio não consumível, certo? Então, você vai utilizar um eletrodo não consumível e um metal de adição. Aqueles outros que a gente estava falando até agora, o eletrodo e o metal de adição era a mesma coisa, certo? Nesse caso aqui, não. Nesse caso, você vai ter um eletrodo de tungstênio e um metal de adição. E pode ser usado na forma de vareta ou arame. O gás de proteção, originalmente utilizado, é o hélio, o que tornou esse processo conhecido como heliarc. Pode ser utilizado o hélio, mas também pode ser utilizado o argônio. Esse processo é frequentemente aplicado na solda de alumínio, titânio e magnésio e também para reparos de precisão. É uma solda limpa, mas padece do mesmo problema com o vento do processo de solda MIG, que falamos anteriormente. Aqui nós temos a soldagem em arco submerso. Emprega-se um fluxo na forma de granulado em tal quantidade que a solda fica submersa, ou seja, enterrada, por uma cobertura tão espessa que o arco não pode ser visto. Então é o seguinte, você vai trabalhar com o fluxo e com o arco, certo? Nesse caso aí, você não consegue ver o arco. Por quê? Porque o fluxo, ele enterra a poça de fusão, justamente para uma maior proteção da solda. O operador não precisa utilizar proteção visual especial. O fluxo é direcionado para a região da solda através de um tubo adjacente ou concêntrico ao eletrodo. Após o resfriamento da solda, o fluxo não fundido pode ser varrido ou aspirado para ser reutilizado. Certo? Então, aqui fica claro, né, que você está utilizando aqui um fluxo, certo? E aqui a soldagem, né, ó, certo? Com o metal de adição. Então, o fluxo, ele enterra essa solda aqui, de modo que a gente não vê o processo de soldagem acontecendo. E temos também a solda por resistência.
que é feita em chapas finas de metal por um processo elétrico convencional. Então, você pega 2 eletrodos, coloca o metal no meio e faz uma solda de ponto, certo? Isso é uma solda por resistência. A partir do calor, ele solda essas peças. Eletrodos pressionam a junta sobreposta de metal e uma alta corrente que passa através das chapas, fundindo os dois materiais juntos a um ponto, né? Então, dado essa passagem de corrente aqui, você gera um efeito Joule. Esse efeito Joule aqui aumenta a temperatura de modo que nesse ponto aqui há a fusão desses dois metais sobrepostos. Essas duas juntas sobrepostas, né? Dessa junta sobreposta. Os tipos de juntas, certo? Nós temos basicamente 5 tipos de juntas. Solda de topo, que é essa aqui, certo? Solda T, que é essa aqui de 90 graus, ó. Solda de canto, solda sobreposta e solda de aresta, certo? Então, esse aqui são as 5 juntas comuns, certo? Na soldagem. E, em geral, outros 3 tipos de solda podem ser usados. Então, você tem a solda de chanfro, certo? É quando você tem a chanfragem, certo? Dessa solda de topo. Quando você abre um chanfro dependendo de N graus, vou dizer assim. Solda de filete, certo? Ou solda tampão ou furo, certo? Essa solda de chanfro, ela pode ser a JPC ou a JPP. A JPC, ela se difere da JPP porque a JPC, você tem a solda de raiz, certo? De forma a unir as duas peças, né? O chanfro PP, você não tem a solda de raiz de forma a unir, né? Você só solda nessa região aqui que já está unido, certo? A gente vai entender melhor isso aqui. Então, a solda de chanfro pode ser JPC ou JPP. Uma JPC de topo carregada em tração será tão resistente quanto os elementos menos espessos da união de 2 materiais. Então, você tem a JPC, ó, ela vai soldar todo o material. A resistência da JPP depende da profundidade da garganta, que é essa profundidade aqui, ó. Soldas do tipo JPC são geralmente utilizadas em ambos os lados de seção espessa, onde a solda JPC será maior que o necessário. Certo? Então, nós temos aqui a JPC e a JPP. Aqui nós temos a solda de filete. A solda de filete são definidas pelo comprimento de sua perna, que é essa parte aqui, certo? Mas a resistência da solda é limitada pela dimensão da garganta, certo? Que é o ponto T, que é essa garganta aqui, ó, como se fosse a espessura do triângulo retângulo, certo? Soldas de filete são orientadas geralmente a 45 graus, entre 2 chaves ortogonais, mas podem unir peças a qualquer ângulo. Quanto à preparação de junta, a solda será melhor se a junta for preparada adequadamente para que o calor e o material de adição possam alcançar e fundir todas as porções da zona de união. Então, importantíssima essa parte de preparação de junta, principalmente na transferência de calor. A menos que as seções sejam finas, a junta deve ser preparada pela remoção de material de um ou de ambos os lados. Vários tipos de formatos de chanfro são recomendados. Por exemplo, o chanfro em U, o chanfro em J, o chanfro em V, o chanfro em bisel e o reto, certo? É quando você tem pequenas espessuras, certo? Então, aqui, ó, você pode ter o chanfro em bisel, que é o meio V, que a gente chama aqui. O em V, você pode ter o U, o meio U. Esse aqui é o meio J, tá vendo? Ó? Certo? De modo que o meio U seja o meio J. Certo? Então, por aí a gente vai selecionar a preparação da nossa junta. E aí nós temos a especificação de solda, certo? Então, aqui está o resumo de como a gente especifica uma solda. Então, ele é assim mesmo, é um pouco complexo essa especificação de solda, para quem nunca viu, certo? Então, aqui, ó, essa seta aqui, ela é responsável por apontar onde vai ser a solda, certo? Essa bandeirinha, ela é colocada se a solda for em campo, certo? Esse círculo aqui significa o símbolo de solda em toda a volta,
certo? A linha de referência. Nessa linha de referência, você vai ter que colocar a profundidade, certo? O tamanho do chanfro, o símbolo básico de solda, a abertura da raiz, o símbolo de acabamento, o símbolo de contorno, certo? O ângulo de chanfro, o comprimento da solda, o passo da solda, o número de soldas de ponta ou tampão, a especificação ao processo de soldagem, certo? Então, tudo isso vai ter que estar alocado quando você for fazer a especificação de uma solda. E aí você vai utilizar alguns símbolos, né? Por exemplo, solda de filete, solda tampão, em V, bisel, em U, em J, convexa, côncava, certo? Quando você terá cobre junta, soldar em todo o contorno, solda de campo, como a gente já falou aqui, acabamento plano, acabamento convexo, a depender do tipo de reforço. Então, tudo isso aqui você vai utilizar para especificar o tipo de solda, certo? Por meio desse estudo aqui. Mais na frente, em disciplinas de soldagem ou desenho técnico, eu geralmente trago alguns exemplos de como vem essa especificação das soldas. Hoje, era isso que eu queria falar para vocês.